Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé na presença do Rei dos Reis e vamos adorar e agradecer ao Senhor por mais um dia que fez o Senhor, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e Deus coloca em nós um cântico novo para adorarmos e exaltarmos. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Tem fôlego? Puxa um fôlego aí, glorifica o nome do Senhor, porque é Ele que soprou sobre nós o fôlego de vida, amém? E enquanto vivermos, adoraremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã, podemos estar aqui neste mundo, para sermos luz e sal desta terra. Este é o nosso propósito de estarmos aqui. Ajuda-nos a brilhar a luz do Senhor, que as nossas lamparinas sempre estejam acesas, que o fogo possa arder continuamente sobre o altar da nossa vida de oração, o altar da nossa vida devocional. Ó Deus, a Tua palavra diz que devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Dá-nos este fervor, ó Pai, dá-nos este fogo do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, porque queremos, ó Deus, anunciar com ousadia que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor cura, restaura e coloca o nosso nome no livro da vida. Temos motivos para nos alegrar, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida pelos méritos de Cristo. E neste dia queremos celebrar tudo isso através da ceia do Senhor, ó Pai. Deus, nós te bendizemos, ó Pai, nós te glorificamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, que sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem e semelhança do Senhor a cada dia, Senhor, nos molda conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás. Fluirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após a noite, a aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não perca, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre o dia. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Amém. Continuando, vamos continuar louvando o Senhor. Crer e observar, né? Crer no Senhor Jesus e observar a sua santa palavra. Amém?
Deus nos abençoe. Louvemos. Em Jesus confiar, suas leis observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. E crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. E crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e confessa ele a dor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. E crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Glória a Deus. Pode assentar, amados. Olá, nosso informativo começa agora. Fique atento às novidades dessa semana. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando, cruzando os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Assim diz Provérbios 6, de 6 a 11. Para Deus, preguiça é coisa séria e precisa ser discutida. Nunca se deve rotular um filho de preguiçoso, até porque é preciso verificar se ele não está com alguma enfermidade como a anemia ou com sentimentos depressivos, que também podem ser confundidos com a preguiça. Eliminadas as possibilidades de enfermidade, se a preguiça ainda continuar, será necessário ajudar o seu filho a mudar. A infância é a idade ideal para aprender e internalizar princípios bíblicos que servem como a fundação de um grande edifício. Os pais que não levam isso em conta constroem a vida de seus filhos, mas vindo as tempestades no futuro, correm o risco de os verem desmoronar por não terem boa fundação na palavra de Deus.
Esta semana, leia o texto de Provérbios 6, de 6 a 11, no discipulado com seu filho e leve-o para passear em uma praça. A tarefa será procurar um formigueiro e, com uma distância segura, levá-lo a observar o trabalho desses animaizinhos. Pergunte a seu filho se ele se acha preguiçoso. Se ele disser que sim, sugira algumas estratégias para vencer esse sentimento. Construa uma agenda diária com ele. Conversem sobre um sistema de premiação e de punição quando não conseguir cumprir o combinado. É imprescindível que os pais acompanhem o andamento das tarefas. Seja flexível e veja tudo isso como processo de aprendizagem. Ore com ele todos os dias pedindo a ajuda do Espírito Santo para ser um garoto ou uma garota vencedora. E depois disso, preguiça nunca mais. Outros drops podem ser revistos no YouTube Mini Ministério Infantil ou no Facebook Mini Amigos de Jesus. A Bíblia nos fala em Romanos 12:6 que cada um de nós recebeu dom segundo a graça de Deus. Dom é presente que não merecemos. Segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo presenteou a todos. Em cada lugar da igreja existe a oportunidade de um servo do Senhor oferecer culto a Ele, através do seu trabalho. No Mini, muitas pessoas ajudam sem contar história. Elas oferecem culto a Deus, cuidando do lanchinho das crianças, oferecendo cafezinho aos professores e deixando tudo organizado para o próximo culto. Agradecemos a Deus pelo pequeno exército que Ele tem levantado neste ministério e já deixamos o convite aberto a outros que desejem exercer o dom do serviço no corpo de Cristo, fazendo parte dessa família Mini. Vem aí o Summit 2017, uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores internacionais. Em nossa igreja acontece de 9 a 11 de novembro e as inscrições podem ser feitas a partir de agosto a R$ 80, em setembro a R$ 90 ou em outubro a R$ 100. Programe-se, esta é uma ótima oportunidade de investir em sua vida e na vida de um amigo do seu trabalho. Existe um desejo no coração de Deus de nos levar àqueles momentos em que nossas motivações serão checadas. Assim como o ferro é forjado e o ouro é purificado sob a ação do fogo, nós também seremos. Para que o nosso caráter seja provado e aprovado e as nossas emoções fortalecidas em Deus. Vem aí um super evento para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos de idade com o tema O que Jesus faria? Serão momentos recheados de surpresas emocionantes no dia 30 de setembro, começando com uma mega programação que terá início na igreja às 14 horas e seguindo para o buffet Planeta Kids, onde vai rolar muita comunhão. A inscrição é no valor de R$100 e pode ser parcelado em 2 vezes e equivale a um super kit contendo camiseta, pulseira, passaporte Planeta Kids, alimentação e transporte. É imperdível, então sejam rápidos, pois os passaportes do evento são limitados. Inscrições no site ou na secretaria da igreja. Mais informações? Procure a tia Tati.
Atenção, jovens e adolescentes! Próximo sábado, dia 15, contaremos com a participação do Ministério Aviva em nosso culto de sábado. Dia 28, na sexta-feira, oficina G3. O céu se abriu, a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. Fique ligado, todo mundo junto aos sábados, 7 da noite, em um culto que fala a sua língua. Férias de julho é aqui. E aí, vocês estão sabendo do que tá vindo por aí? Claro, não se fala em outra coisa. Exatamente, é a feijoada do Grifac, que acontecerá no dia 30 de julho, às 11h30. No Salão da Assembleia de Deus Missões. Adquira os seus convites no balcão dos ministérios de cada culto, por apenas R$20. O quê? Só isso? É isso aí, apenas R$20. Ah, e criança até 10 anos não paga. Convide os seus familiares, convide os seus amigos, traga a sua célula. Venha conosco participar dessa feijoada que tem um sabor Maravilhoso, maravilhoso e maravilhoso. Planeje seu segundo semestre, pois o período de matrículas do Centro de Ensino Musical estende-se durante todo o mês de julho. As aulas do SEM iniciam dia 1º de agosto. Conheça nossos cursos hoje mesmo. Pegue os panfletos informativos sobre aulas, em grupo ou individuais, no balcão do hall. Para fazer sua matrícula, imprima a ficha de inscrição que está no site da igreja ou faça na Secretaria do SEM, no 3º andar, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo fone 3041-4408. Não perca tempo, faça logo sua inscrição. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Nosso informativo termina aqui. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Gostoso estar mais uma vez com vocês e compartilhar o que a gente está estudando no Ministério Infantil. Lembrando que estamos estudando o livro de Atos e a história de hoje é lindíssima. Eu sempre falo com mães, quando chega... Às vezes eles vêm comentar sobre livros na escola, e livros de fantasia, e até mesmo da Disneylândia, desenhos animados. Olha, gente, isso eu fiz com os meus filhos, e muita coisa que eu percebia eles assistindo, eu falo, não precisa, não quero que assista, esse não é bom. A Bíblia tem histórias cheias da manifestação sobrenatural de Deus. Então, as nossas crianças não precisam de fantasias, de Harry Potter, que muitas crianças teve uma época que foi uma febre. Nós não precisamos. A história de hoje é uma história assim que enche o nosso coração e a gente já acredita em milagres e isso fica fortalecido. Quando Jesus subiu ao céu, a igreja começou a crescer e houve perseguição de todo tipo. E uma das coisas que a gente aprende é que a perseguição, os problemas de quem é cristão verdadeiro, ela não é suficiente para fazer a pessoa se afastar do Senhor, ao contrário, ela se fortalece. O problema, a dificuldade, fortalece quem é do Senhor. E a igreja do Senhor estava assim. Então, ela sofreu perseguição, dos judeus, perseguição de Herodes. Ela sofreu perseguição dos religiosos, dos que pensavam diferente, mas a igreja crescia. Nessa época, Tiago morreu e Pedro foi preso. Pedro estava na prisão com 2 algemas, 2 soldados, um de cada lado, e nas diversas fases da prisão, mais na primeira e na segunda entrada, outras guardas, outras pessoas guardando. Então, ele estava para lá de guardado, né? Para lá, não era assim
tornozeleira eletrônica, entendeu? Era outra coisa, o negócio lá era sério, prisão naquela época era séria, né? E ele estava lá preso e dormindo. Uma pessoa assim dormiu. Olha só, será que você conseguiria chegar na prisão e dormir? Eu acho, uma das dificuldades para mim na prisão são as baratas, porque eu imagino que deva ter muito. Então eu faço tudo para não ir para a prisão, gente. Rato até não gosto, mas barata. E o cara me dorme num lugar desse. Como é que pode uma coisa dessa? Ele estava dormindo e de repente entra no lugar uma luz muito forte. Um anjo do Senhor entra na prisão e acorda. Olha só, precisou ser acordado. E na hora que ele acorda, naquele momento que o anjo entra, as algemas se abrem. Ele fica solto. E o anjo é tão querido que fala assim, olha, coloca o seu sapato, se vista, agora coloque a sua capa. Ajudou ele a se vestir. Olha só que coisa maravilhosa, como Deus é carinhoso conosco. Não nos deixa sozinhos no meio da dificuldade. E às vezes tem um anjo cuidando da gente, a gente nem percebe. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele achou que estava dormindo, o negócio era bom demais. Ele falou, estou dormindo. E aí o anjo fala assim, vamos. Aí passa por esses guardas, os guardas não viram, deviam estar dormindo também, achando, o cara está com 2 algemas, para que eu tenho que ficar acordado? Vou dormir, né? Pois eles ficaram lá, passaram pelas 2 guardas. Quando ele chegou na rua, e o anjo acompanhando, quando ele chegou lá fora, o anjo foi embora. Aí ele falou, ué, estou do lado de fora da prisão, o negócio é para valer mesmo. Estou solto. Então não há dúvida de que o Senhor esteve comigo. E aí ele vai para onde? Porque enquanto ele estava lá preso, a igreja do Senhor Jesus orava por ele. E às vezes isso acontece, é uma história muito parecida com a gente. O ser humano pode passar, você muda a tecnologia, mas o ser humano funciona do mesmo jeito. Eles estavam em oração, pedindo para Deus soltar, provavelmente, Pedro, e estavam em oração por ele. E quando ele chega lá na casa onde as pessoas estavam orando, ele não acredita, as pessoas não acreditam, né? Quando a menina Rod vai lá atender a porta, alguém bateu, ela vai atender. Ela nem consegue abrir, mas ela reconhece a voz de Pedro. Sou eu, Pedro, abram a porta, rapidão, que se me encontrarem aqui, volto para a prisão. E ele bate na porta, e ela tão assim, gente, nós estamos orando aqui, o cara está aqui, o que aconteceu? Ela não consegue abrir a porta e volta para falar para eles. E eles falam, olha, você está nervosa porque a gente está orando, está achando que o pessoal que ele chegou. Não, não é. Às vezes é um anjo do Senhor, um anjo de Pedro, alguma coisa assim. Não é isso não. E ele insiste até, na hora que ele viu que o pessoal não abriu, né? Provavelmente ele deve ter batido com mais força, gritado mais alto, enfim. E eles, então, abriram a porta para ele entrar. Essa história mostra o poder de Deus, apesar das perseguições. Todos nós sabemos que a nossa liberdade, nós não vamos perder a nossa liberdade. Nós já perdemos uma boa parte dela. Vocês sabem disso. Hoje os pastores precisam tomar muito cuidado com o que falam aqui à frente, porque senão eles serão presos. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala do pecado. Nós não temos medo disso, a nossa igreja não tem medo de falar contra o pecado. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa liberdade está sendo diminuída grandemente. E logo, logo nós passaremos por situações assim, muito em breve. Muita coisa tem acontecido que está tirando a nossa liberdade. Mas a igreja do Senhor Jesus deve permanecer em oração. E nós devemos crer que milagres vão acontecer. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus está louco para fazer milagres no nosso meio. Mas a gente tem que ir para a prisão primeiro, né? Sem ir para a prisão não tem milagre. Vamos ficar em pé? O Marcão, o pastor Marcos vai, né? Porque ele vive na prisão. Mas do lado de fora, né? Enfim, vamos ler o versículo de hoje. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12, 5. O povo de Deus ora com fervor. Deus tem falado conosco, com o Gil também, sobre oração. Nós precisamos orar mais, né? Os milagres acontecem quando há oração da igreja. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque
ela nos desafia a orar, ela nos desafia a crer em Ti, nos desafia a não ter medo da perseguição, porque o Senhor não deixa ninguém sozinho, o Senhor manda mensageiros Teus para cuidarem daqueles que estão presos. Oramos, aproveitamos para orar, ó Pai, por aqueles que estão presos por causa do Teu Evangelho em países comunistas, lá na Coreia do Norte, na China principalmente, Egito e outros países, Pai, onde as pessoas não têm nenhuma liberdade e elas vão para a prisão e sofrem muito lá. Pedimos que os Teus anjos estejam naquele lugar, ó Deus, cuidando desses nossos irmãos queridos. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e atual. Pedimos que a Tua presença maravilhosa, do Teu Espírito Santo, esteja em cada sala, esteja com cada facilitador, esteja com cada criança, Pai, preparando o coração delas para ouvir a Tua mensagem e que elas creiam, ó Deus, que milagres são para hoje e que o Deus que elas acreditam é um Deus poderoso para tirar da prisão, para soltar as algemas, para fazer milagres na vida daqueles que creem nele. Nós pedimos estas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes, com a tia Tati ali no corredor. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor pelas nossas crianças, pelos pais, pelos adultos que trabalham ali no Mini, o ministério que cresce a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podem se assentar, por gentileza. Este é um momento muito especial do nosso culto, onde nós queremos conhecer as pessoas que estão conosco. Se você não é membro da nossa igreja e você está conosco, nós queremos pedir por gentileza que você se coloque em pé, porque nós queremos cumprimentá-los no nome do Senhor Jesus. Alguém que não é membro da nossa igreja está aqui conosco nesta manhã para adorar ao Senhor, se coloque em pé lá. Vamos cumprimentá-los, queridos. Aqui também no meio, mais alguém aqui desse lado? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo pela internet ou na sua casa, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha ministrar a palavra desta manhã ao seu coração, abençoando você e a sua família. Aos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém? E este é o momento que também estaremos adorando ao Senhor. Adoração é um estilo de vida. Adoramos ao Senhor com as nossas vozes quando cantamos, mas a maior e melhor adoração e culto ao Senhor é aquilo que fazemos durante a semana com a nossa vida, com aquilo que somos, com aquilo que temos. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sua vida tem que ser um culto ao Senhor. Paulo diz que nós devemos apresentar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E este é o momento que nós, racionalmente, reconhecendo o quanto Deus tem nos abençoado, não é? Nós estamos então trazendo com alegria, com gratidão, com fidelidade, os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Davi diz: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Certa vez Jesus estava sentado, como nós estamos aqui, ele estava sentado à frente e vendo as pessoas trazendo as suas ofertas. E havia pessoas que traziam um saquetel de dinheiro, porque tinha muito, e aquilo era o que estava sobrando. Mas uma viúva foi e depositou ali 2 moedas. E Jesus disse aos seus discípulos: esta viúva deu mais do que todos os outros, porque ela deu algo que custava, era todo o seu sustento. Quando nós trazemos os dízimos e ofertas, eu imagino que Jesus também está aqui conosco, amém? E Ele está olhando não a quantidade, mas a motivação em que nós trazemos os dízimos e ofertas. Então traga com alegria, com amor, reconhecendo que tudo o que temos e o que somos
pertence ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Jesus me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo. Em pé, igreja, pode ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei. Erga suas mãos e cante. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Bem forte. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Ainda em pé, vamos ter um período de oração neste momento. Os irmãos já estão preparados para estar ministrando a ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? A ceia do Senhor. Aqueles logo então que são do Senhor. Mas pastor, não somos todos do Senhor? Há uma diferença de sermos criados pelo Senhor, e há uma diferença de quando nós reconhecemos que somos pecador e que precisamos da graça do Senhor Jesus e nos entregamos a Ele, o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas devemos lembrar que quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, é um compromisso que fazemos de entregar tudo a Ele, os nossos dias, o que temos e o que somos, e que a partir de agora viveremos para o louvor da sua glória. Não significa que não iremos pecar, porque se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Mas significa que agora temos um propósito de vida, que é servir ao Senhor em obediência à sua palavra. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, firmou este compromisso sendo batizado nas águas, você está em comunhão com a igreja, então você pode participar da ceia. Lembrando que Jesus também diz na oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar
aqueles que nos ofenderam, para que também possamos ser perdoados pelo nosso Pai que está no céu. Jesus termina a oração do Pai Nosso frisando somente essa parte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Jesus diz: quando trouxeres a sua oferta no altar, e ali você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, antes de ofertar, reconcilie com aquela pessoa, se acerte com aquela pessoa, e depois você vem e ofereça a sua oferta. É tão sério isso que Jesus também fala sobre os casais em 1 Pedro 3, que nós devemos conviver com entendimento com a esposa com o esposo, para que não sejam impedidas as vossas orações. O pecado nos separa do Senhor, o pecado entristece o Espírito Santo, o pecado impede que nós possamos viver a plenitude do Espírito de vida que o Senhor tem para a sua igreja. Então neste momento vamos orar. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Este é o momento que vamos orar. Você que vai participar da ceia, amém? Coloque a sua vida diante do altar do Senhor e peça que o Espírito Santo venha trazer algo ao seu coração que precisa ser consertado neste momento. Libere perdão para aqueles que te magoaram, que te ofenderam, e receba o perdão do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, esse é um momento tão especial, que em obediência ao Senhor, porque o Senhor disse que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor até que o Senhor venha. E quando celebrarmos ao Senhor, nós devemos trazer à memória o teu sacrifício, a tua morte, a tua ressurreição, para que possamos ter uma vida santa e irrepreensível na tua presença. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque neste momento podemos renovar a nossa vida diante do Senhor, o nosso compromisso, ó Deus, o nosso amor pelo Senhor, relembrando que o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou por nós, ó Deus, sacrificialmente para nos salvar. Queremos também oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos. Se temos, ó Pai, algo contra alguém, nós queremos liberar esta pessoa, nós queremos perdoar, e que o Espírito Santo possa restaurar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, trazendo cura para a nossa alma. Senhor, queremos tomar posse também do teu perdão, pois reconhecemos que somos falhos ainda em muitas áreas, já mudamos em muitas coisas, mas reconhecemos que há muitas áreas que ainda precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Trabalha, Senhor, nós nos colocamos como vaso nas mãos do oleiro, ó Deus, porque nós queremos ser um vaso de honra, de glória nas mãos do Senhor. Abençoa-nos neste momento, em nome do Senhor Jesus, que todos que irão participar, possamos participar de maneira digna, ó Deus, reconhecendo e vivendo o amor do Senhor nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos então estar adorando ao Senhor, enquanto os irmãos estarão distribuindo os elementos da ceia. Na cruz pagou e não
Jesus me socorreu e segredo me achei, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. A cruz que padeceu, que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar. Oh, que amor grandioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça me mostrou, minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória e adoração tributa-lhe meu coração. Amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Amém. Vamos todos colocar em pé. Se alguém não recebeu o pão e o suco, por gentileza, levante a sua mão para que os irmãos possam servi-los. Alguém que não recebeu? Todos receberam. 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo, tem uma mão levantada? O apóstolo Paulo então diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças, deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor, vamos participar do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor, vamos participar do cálice.
Comece a orar ao Senhor neste momento. Comece a orar e glorificar ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque o seu nome agora está escrito no livro da vida. Agradeça ao Senhor pelo seu corpo que foi entregue, que foi surrado, que foi castigado para o perdão dos nossos pecados, que foi crucificado ali naquela cruz do Calvário. Agradeça ao preço que foi pago para a nossa salvação, para a nossa libertação. Agradeça ao sangue derramado, que nos purifica e nos limpa de todo o pecado, que purifica as nossas mentes e os nossos corações, para podermos servir a Deus com a consciência limpa, lavada no sangue do Cordeiro. Agradeça ao Senhor, porque agora nós somos bem-aventurados. Felizes os que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você vai entrar na cidade santa pelas portas, porque você e eu somos lavados no sangue do Cordeiro. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos e adoramos o nome do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Se amamos o Senhor hoje é porque o Senhor nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo, que nos convence, que nos revela a Cristo, Senhor e Salvador. Que o mesmo Espírito continue operando em nossas vidas, operando o querer e o efetuar segundo a tua vontade, nos capacitando não somente a crer, mas padecer pelo nome do Senhor, se assim for a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que venhamos a alcançar corações sábios. E a tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Dai-nos este temor, dai-nos da unção, da capacitação, da manifestação sobrenatural do Espírito Santo, para vivermos em santidade, em retidão e justiça na tua presença, para oferecermos os nossos corpos como instrumentos de justiça, diante de uma sociedade tão precária que estamos vivendo hoje. Faz-nos mostrar a diferença, faz-nos fazer a diferença, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Enquanto nós recolhemos os cálices, você pode passar para a sua direita. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: há poder no sangue de Jesus, e este poder está sobre a minha vida. Vamos cantar num coral bem bonito, tá? Dividindo as vozes, aqueles que sabem, né? Vamos cantar, louvar o nosso Deus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova ao pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus o Senhor. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, sim, tem poder, todas
todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás do seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui já experimentaram esse poder do sangue de Jesus para perdoar os pecados? Levante a mão, diga glória a Deus. Há poder no sangue de Jesus. Repete. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Saia do seu lugar, dê um abraço se você tem liberdade, um aperto de mão bem forte, mas não deixe ninguém sem ser cumprimentado, valorizado na casa de Deus. Irmão, você está paradinho aí, irmão? Sai do lugar um pouquinho para cá. Isso, você mesmo. Cumprimenta isso. Aí. Amém. Deus abençoe. Ninguém parado. Todo mundo em movimento. O povo de Deus é um povo de movimento. O povo foi mandado a fazer discípulo em todas as nações. É um povo que não para. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está feliz e animado, levante a mão. Amém, graças a Deus. Deus é maravilhoso e Ele tem nos dado a sua palavra. Abra a sua Bíblia em 1 João e assim você vai acompanhar a palavra que Deus tem nos dado nesta manhã. A produção vai colocar aqui para nós na tela também o texto, a primeira carta do apóstolo São João, o apóstolo do amor. Quem era o apóstolo do amor? Eu acabei de dar a resposta. Então o apóstolo João era o apóstolo do amor. Quem era o apóstolo do amor? Mas se você se lembrar de João, foi ele quem falou para Jesus: olha, tem uns caras rebeldes aí, o senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e queimar os caras? Como é que pode, gente? Filhos do trovão, ele e o seu irmão, bravos, nervosos. Senhor, quem se levantar contra o Senhor, manda fogo do céu. O senhor quer que a gente ore? O Senhor falou: não, vocês não estão entendendo direito, eu sou de outro espírito. E agora, transformado pelo poder de Jesus, depois da caminhada de discipulado com o Senhor, depois de ser batizado no Espírito Santo, então João agora é o apóstolo do amor. Que coisa maravilhosa, olhar a vida antes e depois da transformação pelo poder do nome de Jesus. Aleluias. Ok, antes, só para você se localizar, o apóstolo São João escreve a primeira, segunda e terceira cartas, e há um propósito. Qual é o propósito? A igreja ia bem, o Senhor avivava, trazia pessoas novas, o Senhor fazia sinais, maravilhas, mas em determinado momento, alguns chamados irmãos, no meio da congregação, não é nada que veio de fora, mas no meio da congregação, alguns começaram a dizer: mas não é bem assim. Preste atenção. Não é bem assim. O que é que não era bem assim? A questão de Jesus ser 100% Deus, 100% homem. Porque alguns caras de pau, no meio da igreja, começaram a achar que a cruz de Jesus, a própria pessoa de Jesus, a cruz de Jesus e a ressurreição de Jesus não eram suficientes. Eles queriam um tipo de conhecimento e eles iam mais elevado. E quando você não acha que Cristo é suficiente, você está começando a produzir no seu coração uma heresia, um desvio muito sério.
Esse desvio no seio da igreja primitiva e acompanhou a igreja por 300 anos, chamava-se gnosticismo. Gnosticismo de gnose, gnose, conhecimento. Alguns, cara de pau, então, dentro da igreja começaram a falar, não, a história de Jesus é bonita, mas tem mais, tem mais. E eles chegaram a ser influenciados pelo pensamento platonista, de Platão, o filósofo que você conhece, que tinha na sua mente uma dualidade, aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. Então, o pensamento básico do gnosticismo, quer dizer, o fundamento era esse dualismo. O espírito é bom, mas a carne é má. Tudo que a carne faz não serve para nada. Não considere a carne, considere o espírito. E Deus é muitíssimo elevado. E para se alcançar a Deus, você precisa ter um alto nível de conhecimento filosófico, o saber, o conhecer os mistérios. E nisso eles começam a anular a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e inclusive a morte de Jesus. Por quê? Pensando que a carne é ruim, então eles decidiram ter uma ética apropriada para a carne. Se a carne é ruim, se a carne não serve para nada, então tudo que você tiver que fazer, todo desejo que você tiver na carne, faça, porque a carne não é nada. E por isso, todo tipo de desvio, de conduta, como orgias, bacanais, todo excesso mundano, lascivo, a carne tem direito. Afinal de contas, a carne é isso aí, a carne é má. Agora a gente não deve ver na carne, deve ver no espírito, da busca do conhecimento. Aliás, eles pensavam, já que a carne é má, então Jesus não foi crucificado em carne. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus veio sobre Jesus no batismo dele, quando a pomba veio sobre ele. Mas na hora que ele foi para a cruz, o Espírito de Deus saiu dele, porque a morte na cruz, ela não seria suficiente para ligar o homem a Deus, se houvesse essa profunda aproximação entre o Espírito e a carne. Então o que morreu lá foi a carne. Essa divisão, essa esquizoide, fez com que muitas pessoas começassem a discutir esse assunto na igreja. Aliás, irmãos, se alguém chegar aqui e começar a falar, irmãos, a cruz de Cristo não é bem assim, vocês joguem pedra em nome de Jesus. Isso não é literal, mas resistam todo espírito que negar que Cristo é em carne o Filho de Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então, qualquer outro pensamento que destitua de Cristo a suficiência da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, é algo não cristão. Gnosticismo. Se você for em alguns lugares, aqui no Campo Grande eu desconheço, mas eu conheço igreja cristã gnóstica. Eles estão separando a obra de Cristo e estão dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Você tem que ir pelo conhecimento elevado. Eles chamavam de autoconhecimento. Tem que ir a Deus. Pois bem, na igreja de Jesus é que isso começou e durou 300 anos aproximadamente, do modo mais forte, como conhecemos na Escritura. É por isso que João, o apóstolo do amor, vem com essas 3 cartas para coibir esse tipo de doutrina, para resistir esse tipo de doutrina herética, que é um desvio. E é aqui que ele fala, olha, qualquer espírito que rejeita que Jesus veio em carne, é o espírito do anticristo. Muitas vezes nós aplicamos isso apenas na questão de pegar uma pessoa endemoniada e fazer o teste. Será que ela está livre? Confessa que Jesus veio em carne. E o demônio tem dificuldade com isso aí.
Mas não era só para endemoniados, é para os homens que dentro da igreja estavam resistindo à doutrina da encarnação plena do Senhor e do seu sacrifício suficiente. Explicado isso, quando você ler o texto agora, você vai compreender um pouco melhor. Com essa doutrina começa a haver um cisma dentro da igreja, uma confusão. Porque alguns diziam, peraí, está errado, está errado, está errado. E outros diziam, não, é assim mesmo. Então, começou a haver uma desunião. Começou a haver desarmonia no corpo de Cristo. E os crentes estavam se tratando de modo inadequado por causa do surgimento dessa doutrina. Alguns diziam, não, deixa a vida te levar, igual o samba aí. Deixa a vida te levar, leva eu, quer dizer, o que der na cabeça, se é da carne, pode praticar. Então, o propósito dessa carta é coibir e centraliza-se no primeiro capítulo na palavra comunhão. Diga, comunhão. No primeiro capítulo, até parte do capítulo 2, a palavra-chave é comunhão. Como que nós temos comunhão com Deus se mantemos pecados na nossa vida? E como que nós, sem ter comunhão uns com os outros, dizemos que temos comunhão com Deus? Ele vai dizer, não, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Você tem ouvido muita mentira ultimamente, sim ou não? O que você acha da Operação Lava Jato? Aliás, o pastor Marcos trabalha no presídio. O irmão já chegou ao presídio, é comum chegar e a pessoa fala, não, eu estou aqui porque eu mereço. É comum? Não. O que é comum? Não, é uma injustiça. Esses caras todos são bandidos, mas no meu caso é diferente. É ou não é, pastor? Entendeu? E você vê a mesma coisa no cenário político brasileiro hoje. Nas três instâncias que nós temos de poder, nas três instituições que revelam o poder da nossa democracia, nós temos ficado assim, cismados com tanta mentira. É uma cara de pau. A pessoa pegar um fato e desqualificar esse fato. Aliás, isso chama-se, desde o ano 2000 aproximadamente, de pós-verdade. Alguns documentários já estão falando sobre a pós-verdade. Alguém já ouviu algum documentário sobre pós-verdade? Levante a mão. Poucos. O que é pós-verdade no mundo de hoje? Pós-verdade é o seguinte, a verdade não é bem a verdade. Por quê? Porque a verdade para você é uma, a verdade para mim é outra. A verdade é subjetiva, a verdade é relativa. Então, o que importa não é o fato. Eu pulei aqui, fato. Pastor Gil está meio doido, pulou do púlpito hoje. Agora, o que vai valer é mais a interpretação, a versão do fato. Uns vão dizer, não, ele não pulou, ele levitou e desceu. O outro diz, não, é muito claro, ele pulou. Não, ele não pulou. E aí, cada um vai dando a cor ao fato que lhe apetece, que ele gosta mais. Pós-verdade. Hoje, com as redes sociais, com a mídia, isso se torna mais claro. Não importa o que aconteceu, é o que aquilo representa para algumas pessoas. Até algo que não é verdadeiro vira verdade, porque o que importa é a minha versão sobre os fatos. Tudo isso, irmãos, tem a ver com o que nós vamos ver agora. Atrás de tudo isso está a mentira. Diga, mentira. A Bíblia diz que Deus é luz, e é verdade, mas o diabo não. O diabo é trevas e é o pai da mentira. A mentira, dizem, tem perna curta, mesmo assim ela faz muito estrago, viu, irmãos? Ela faz muito estragos. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre o texto de Efésios 4, 25, ele diz assim: a mentira afronta a Deus, afronta ao próximo, afronta a si mesmo, a pessoa, e afronta a sociedade. Eu nunca vi
tanta mentira afrontando a nossa sociedade como esses dias. A pessoa é capaz de ser gravada, mas ela diz: olha, não é verdade, tem edição, prova-se que não tem edição. Então esquece o problema da edição, e agora vamos tratar se aquela prova é legal ou não. Não quero entrar no mérito de legalidade, eu estou falando sobre a mentira e sobre a verdade. Não é verdade? Eu entro aqui e assassino 10 caras, fato. Mas se alguém não tem provas que a justiça julga pertinentes, aquilo aniquila a verdade. Eu não matei. À luz, não é, das apurações e do inquérito, eu não matei. Os cadáveres estão aqui, mas eu não matei, porque a prova não foi produzida legalmente. Você está entendendo? Os cadáveres tanto faz, eles são a verdade. Mas se eu não produzir, se eu não conseguir fatos que qualquer juiz vai dizer, não, não tem como negar, isso anula a verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, irmãos, e eu não estou me falando com relação a apenas a uma gravação que pode estar na sua mente, que é sobre o nosso presidente. Eu falo de todo tipo de prova que a gente vê. Todas elas têm sido desqualificadas, e as pessoas dizem, não é verdade. Eu rejeito veementemente. Só que a verdade, irmãos, é que os hospitais estão lotados nos seus corredores, as pessoas morrendo. Viram a reportagem ontem, a Polícia Federal mantém os seus carros agora só ali onde está o destacamento, porque não tem dinheiro. Então, a verdade é que o Brasil está num caos. Mas a mentira é que ninguém tem nada a ver com isso. Você pega um fato político, vem um cara de um partido e fala assim, estamos pensando no Brasil. É hora de pensar no Brasil. No Brasil que a gente tem que pensar. Vem um outro e fala, gente, temos que pensar no Brasil. Os dois querem pensar no Brasil, só que um de um jeito, outro do jeito. Alguém não está plenamente de acordo com a verdade, porque a gente fala, não, estamos aqui por causa do povo, mas os conchavos, os conluios, a corrupção bilionária é fato. Isso aí não tem argumento. Agora, é muito bom falar mal de política, é muito bom falar mal de corrupto, mas o problema é outro, somos você e eu, porque isso aconteceu no seio da igreja, havia mentira no seio da igreja. Então, nós temos que testar, nós temos que provar a nossa própria vida, porque às vezes, como esses hereges, nós dizemos, nós temos comunhão com Deus, mas Deus diz, mas eu não tenho comunhão com vocês. O problema não é dizer eu tenho comunhão com Deus, o problema é Deus concordar e dizer se Ele também tem comunhão conosco. Vamos ler o texto, e agora com essas explicações todas introdutórias, vai ficar fácil de você perceber que algumas coisas no texto são mais complicadas. Temos na tela aí, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma, é singular, não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, aí é plural, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mentira e verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se, note que é se o tempo todo. Note, circule aí com caneta, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor,
temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação, ele é a oferta de Deus pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E aí, versículo 7, ele vai dizer: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. E aí ele está falando do amor. Vamos orar. Pai, clamamos em nome de Jesus que o Espírito do Deus vivo venha à nossa mente e coração agora. Não, Senhor, para que ouçamos algo inapropriado, mas algo que nos diz respeito. A verdade ou a mentira que nós estamos abrigando na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, que nenhum de nós viva em mentiras e nem faça da mentira o seu estilo de vida. Que ninguém viva uma mentira. Dá-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, pelo Teu amor e misericórdia, compreensão e aplicação desta palavra para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nos últimos noticiários eu também vi, semana passada, uma grande descoberta no Mato Grosso. Numa cidade, um homem, um suposto agricultor, foi preso pela Polícia Federal. Ele ia à padaria, comprava, era um cara simples, não era de muita prosa, vinha, comprava, ia embora. A mulher dele não, mais prosa, falava, conversava. Todo mundo achava que era um ilustre cidadão daquela cidade. Não me lembro qual cidade. Me parece que é Sinop. Me parece. Ou Sorriso, me parece. O fato é que um dia a Polícia Federal, que já vinha atrás desse camarada, o pegou. E ele não era nada mais, nada menos do que o que os bandidos, traficantes de drogas, já consideravam o embaixador do tráfico. Tinha prisão há muitos anos, era alguém que passava, tinha documentos falsos, fez cirurgia plástica. Quem ouviu originalmente, quem ouviu agora, parecia outra pessoa. Mas o fato é que aquilo era uma farsa, uma mentira. Tem gente que dentro da igreja vive uma mentira. A vida é uma mentira. Deus não tem comunhão com quem vive de mentira. Com quem vive uma mentira. Irmão, você e eu precisamos avaliar e testar o nosso coração e as nossas práticas à luz da palavra de Deus e perguntarmos: Senhor, eu tenho dito que tenho comunhão com o Senhor, mas eu preciso saber, e o Senhor tem comunhão comigo? Alguns, diz a palavra em Mateus, que chegarão diante do Senhor e vão querer tomar posse da bem-aventurança da vida eterna. E o Senhor fala assim: não, vocês não entram não. Como assim, Senhor? Em teu nome nós fizemos sinais, maravilhas, curamos as pessoas, expulsamos os demônios, e não foi no nosso nome, foi no teu nome, foi para o Senhor. E Deus vai dizer: mas eu não conheço a cara de vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, ver sinal, maravilha, prodígio, nem tudo isso quer dizer que a pessoa está em Deus e que Deus está nessa pessoa. Eu creio que muitas pessoas são curadas, são restauradas por causa da misericórdia de Deus. Mas quem está agenciando isso não é conhecido por Deus, não é reconhecido. Jesus disse: não conheço vocês, não vos conheço. Como é que eu vou testar na minha vida? 3 testes para você e eu fazermos. Versículos 5 a 7 do texto que nós limos, 1 João capítulo 1, 5 a 7,
é ver se nós estamos vivendo na luz. Deus é luz e quem caminha em trevas não pode dizer que conhece a luz. A luz, como nós já vimos aqui, para esses camaradas, eram ideias iluminadas. Eles viviam no mundo das ideias. Só que não havia mais conciliação entre a prática de vida deles e a luz que eles diziam ter alcançado. O sujeito sabe muito a respeito de Deus, mas vive muito pouco com Deus e menos ainda Deus com ele. Por quê? Quem foi tirado das trevas, e a Bíblia diz que uma vida de pecado, uma vida de sujeição ao pecado é uma vida das trevas. Quem pratica habitualmente pecados, a Bíblia diz, não é de Deus, não conhece a Deus. Mas até aquele que se acomodou com a prática do pecado na sua vida e diz, estou adorando a Deus, deve tomar muito cuidado, porque se você adora a Deus, deve andar às claras. Há alguma coisa escondida que eu não posso falar com a minha mulher? Há alguma coisa na minha vida que eu não posso falar com o meu discipulador? Há alguma coisa na minha vida que a célula não pode saber? Que a igreja não pode saber? Há alguma coisa que um dia, quando a Polícia Federal chegar lá e trazer à luz quem eu era, eu vou ficar muito enrolado? Sinceramente, irmãos, quando eu vejo figurões e figurões sendo presos, eu penso, sabe em quem? Na família. Eu penso nos netos. Falo, Senhor, o sujeito vive uma mentira e agora está exposto para todo mundo, mas com certeza para a família dele ele vai dizer, gente, olhem para mim, acreditem em mim, não é verdade, é calúnia. As contas estão forradas de bilhões de dólares. Deus conhece a verdade, mas o cara torna a mentira dele verdade para todos que estão no seu círculo, e ele é a vítima. Nós como cristãos, irmãos, não podemos mimar uma vida fora de Deus. É viver na luz. Deus é luz. Quando eu estou na luz, eu ando porque eu enxergo o caminho. Então, quando nós vivemos no Evangelho, mas não vivemos na luz, é um sério problema. Alguns gostam e apreciam muito o outro lado da luz. Precisam tomar cuidado, porque dizem, eu tenho comunhão com Deus, mas eu quero ver a hora que Deus for falar, mas eu não tenho comunhão com você. Viver na luz, vida clara, vida límpida, vida transparente. A verdade é a verdade. Eu digo para minha mulher, eu cheguei tarde porque fiz isso, é porque eu cheguei tarde porque estava fazendo o que disse que estava fazendo. Ponto. Eu e Deus andamos juntos, então a minha verdade é a verdade. Pode acender luz, holofote, eu sou o mesmo aqui em casa, no trabalho, na igreja, no lazer, em todos os meus relacionamentos. Por quê? Porque eu sei que Deus é luz, eu não posso manter trevas, escuridade na minha vida, porque eu fui do mundo das trevas quando eu era enganado por Satanás, mas eu alcancei a verdadeira luz. A verdadeira luz, meus irmãos, esse termo, a verdadeira luz, só se aplica à pessoa de Jesus. Se você for a alguma instituição em busca da luz, você está lascado. Você está lascado, por quê? Jesus disse, eu é que sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não busque iluminação, luz em qualquer outro lugar, fora da pessoa de Jesus. Luz, Deus é luz. Quem anda na luz testifica de Deus e Deus dele. Segundo teste, viver limpo. Alguns estão dizendo aqui, se dissermos que não temos pecado, tornamos Deus mentiroso. Você já ouviu a seguinte expressão nos nossos dias? Ah, tal coisa? Ah, nada a ver. Você fala com seu filho, filho, não pode fazer isso. Ó, pai, mãe, nada a ver. Quem já ouviu isso nada a ver? Levante a mão. Esse nada a ver vem do inferno, viu, irmão? Deus tem tudo a ver, a sua palavra tem tudo a ver. E quando alguém dizer, eu quero entrar no céu de Deus, quero ter comunhão com Deus, Deus vai dizer, não conheço a sua cara, porque você viveu dizendo, nada a ver. Alguns dizem, não, o que era pecado antigamente não é mais pecado hoje, pecado é uma questão cultural. Fui chamado uma vez, eu era pastor em São Paulo, de madrugada para atender um casal, um pau estava quebrando.
Cheguei lá, o sujeito estava enchendo a lata da mulher, a orelha da mulher de pancada. Cheguei e falei, mas amigo, o que é isso? Eu falei, não, pastor, estou fazendo tudo que é certo. Quem ama, corrige. Citou a Bíblia. Falei, mas vamos ver na Bíblia o que é a correção da mulher? É ser limpo pela palavra. O marido tem um projeto de santidade e de sanidade para sua mulher. Ele é Cristo dentro da sua casa. E Cristo veio e purifica a igreja pela palavra e não pela pancada. Não concordo, isso não é pecado, o pecado é cultural. Falei, querido, olha o que a Bíblia diz que é pecado. Não, não é pecado. Para mim não é pecado. É esse o problema. Tomar umas e outras, fazer isso ou aquilo, nada a ver. Isso é repressão religiosa. Cuidado com esse nada a ver. Cuidado com essa relativização da palavra de Deus. Cada um de nós vai prestar contas. E quem diz, eu não peco, está assumindo um risco muito sério de dizer, eu tenho comunhão com Deus. E Deus fala assim, mas eu não tenho comunhão com você. Eu sou luz e você optou pelas trevas. Eu sou pureza, eu sou o santo, e você está fazendo a opção pelo pecado e pela sujeira. Está errado. Eu não quero nem pensar que aqui entre nós alguém leve filme pornográfico para casa para assistir com a mulher, para apimentar a relação. Não quero nem imaginar, não sei nenhum caso, e graças a Deus. Mas você sabe, tem virado uma prática. Não, a gente precisa apimentar a relação. Irmão, vou te dizer um negócio, com sinceridade, minha mulher está aqui, ela pode vir, porque eu falo na luz. O meu casamento com a Vaci está pegando fogo nessa área. E nós não temos nenhum costume do que nós possamos nos envergonhar. Porque quem nos aquece é o Espírito de Deus. E até para isso eu oro. Até para isso eu digo, Senhor, dá-nos o santo prazer de viver essa relação de intimidade. Senhor, nós não queremos pacto com as trevas, nós nos guardamos um para o outro. A minha mente, meus pensamentos, o meu corpo são para a minha mulher e o dela para mim. Então eu não aceito. Quer apimentar a sua relação no poder do Espírito? Leia Cantares de Salomão. Amém, glória a Deus. É gasolina azul. Está na Bíblia, Cantares, lê Cantares, decora Cantares e dá as cantadas da sua mulher, com isso aqui você vai ver se não funciona. Irmãos, nós não podemos abrigar o pecado e dizer, não, nada a ver, esse espírito religioso. Nós vamos dizer que temos comunhão com Deus e queremos que Ele diga, sim, esse é meu filho amado, eu tenho comunhão com Ele. Há uma doutrina da impecabilidade. Você acredite ou não, tem igrejas que pregam a impecabilidade. Porque a obra de Cristo é tão suficiente, você vê que é o inverso, né? Mas o erro é o mesmo. É tão suficiente que você se converteu, não peca mais. Uma vez, um santo homem de Deus, pastor Russell Shedd, pegou um ônibus lá no Paraná e sentou com ele um pastor que queria convenceu o pastor Shedd da impecabilidade. Começou a falar, não, a gente não peca. Ele foi tentando convencer o pastor Shedd. Ele falou assim, no final de tudo, o pastor Shedd falou assim, eu só quero fazer uma pergunta. Quer dizer que o irmão não peca mais? Não, eu não peco. Segunda pergunta, posso fazer? Pode. A sua esposa concorda que você não peca? Ela te conhece muito, ela vai dizer assim, não, é um santo, ele não peca. Irmãos, por quê? Ao invés de falar, eu pequei, eu falei, não, eu tive um deslize. Não é? A Bíblia não diz que Deus vai segurar quem desliza, mas quem peca, por isso é mais fácil falar que eu não peco. Quem diz eu não peco, quem diz eu não estou em pecado, faz de Deus um mentiroso. Olha a responsabilidade, meus irmãos. Eu prefiro me aculturar e dizer, não, nada a ver. E está falando assim, Deus, o Senhor é mentiroso, porque o Senhor falou que é pecado viver uma vida fora do Espírito, que é pecado eu proceder de tal e tal maneira, mas eu, olhando um montão de gente, todo mundo faz. Quem não faz? Então por que eu não vou fazer? Irmãos, a gente não olha quem faz, quem não faz, a gente olha para aquele que diz, não faça. Deus.
Primeiro teste, você anda na luz? Aliás, deixa eu dizer, o primeiro teste, eu acabei pulando esse argumento da palavra, diz assim: aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com seu irmão, é mentiroso. Porque quem vai amar de fato o irmão que vê? Quem não ama o irmão a quem vê, como ele vai amar a Deus a quem ele não vê? Não tem senso, não tem lógica. Então é muito importante, irmãos. Primeiro teste, eu tenho que viver na luz. Segundo teste, eu tenho que viver limpo. E ele diz: não devemos pecar, mas se pecarmos. Se pecarmos. Então o pecado é um acidente, irmãos. Temos um advogado, um intercessor, Jesus Cristo, o justo. Diga aleluia. Ele é o nosso intercessor. E ele também nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar, a palavra grega aqui, é interessante, ela é homologel, de onde vem a palavra homologar, homologação. Você compra um bem, você tem um terreno, constrói a casa, você tem que averbar, tem que homologar, tem que ratificar, tem que confirmar no cartório que agora aquele terreno tem uma casa. Você entra em concordância para fazer isso. Com relação a Deus, quando eu confesso que o meu pecado não é problema de temperamento, uma maneira com a qual eu fui criado, mas eu concordo com Deus que eu estou pecando e chama pecado pelo nome, aí você está confessando. E a Bíblia é clara em Provérbios dizendo que aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona, este vai com certeza ganhar liberdade, vai andar, esse prosperará. Meus irmãos, terceiro teste, viver em obediência. Versículos de 3 a 6, diz assim: como é que eu digo que tenho comunhão com Deus? Quando eu ando obedecendo a sua palavra. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. É interessante, irmãos, que o amor verdadeiro, abra por exemplo, capítulo 3, versículo 17 e 18, aí onde você está, 1 João 3, 17 e 18, para você ver como o assunto é retomado aqui. 1 João 3, 17, 18. Viver em obediência. E ele diz aí, amar a Deus é obediência. Amar a Deus é obedecer. E o princípio da obediência é o amor. Versículo 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém, olha o se, ele usa muito se, né? Se alguém, quer dizer, para testar. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nesse texto aqui, no versículo 7, 1 João 1, 7, diz: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, porque ele disse, olha, quem ama, vive em obediência. Quem tem comunhão com Deus, vive em obediência. E ele diz, a obediência se manifesta através do amor. Não lhes escrevo um mandamento novo. Lá em João, no capítulo 13, 34, o Senhor Jesus tinha dito, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem assim amar uns aos outros. A medida do amor já não é mais amar ao próximo como a si mesmo. Olha como Jesus amplia o sentido da lei. Ele cumpre a lei e amplia o seu sentido. Devemos amar a Deus e amar as pessoas. Devemos amar a Deus com todas as nossas forças e tal, e tal, e tal, e tal. E ao próximo como a nós mesmos. O Senhor Jesus diz assim, não, ao próximo não. Amem mais que isso. Amem como eu amei vocês. O capítulo 1 João capítulo 4, versículo 8, vai dizer muito mais ainda. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem ele não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por isso é que nós somos uma comunidade de amor, que prega e busca viver o amor. Porque se eu quero ter comunhão com Deus, primeiro eu saio das trevas, vivo com Ele em clareza. Segundo, se eu amo a Deus, tenho comunhão com Deus, quero ver comunhão com Ele e Ele comigo, eu tenho que tirar o pecado, tenho que viver livre, confessando os meus pecados e prosperando na vida cristã. E terceiro, eu preciso viver em obediência à palavra. E a palavra aqui nesse caso disse a respeito do amor. É um mandamento novo que o Senhor aplica às nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Como é que anda a minha e a sua vida diante desses 3 testes? Viver na luz, viver limpo do pecado e viver em obediência à palavra de Deus, o amor intencional. Não amemos de boca nem de palavra, mas amemos de verdade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e carecemos da iluminação do Teu Espírito para enxergarmos o nosso pecado e tomarmos uma posição de mudar a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos confronta. Deus é luz, a luz tem que comparecer na minha vida. Deus é santo, por isso eu tenho de tratar urgentemente com o pecado. Deus é amor, e esse amor é expresso na nossa vida, tanto para com Deus, obedecendo a sua palavra, quanto para com o nosso irmão, socorrendo, ajudando, entendendo. Essa é uma vida em comunidade. Não adianta a gente bater no peito e dizer, não, eu tenho autoconhecimento de Deus, e viver fora desta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque Teu Espírito ilumina a nossa mente, nosso coração, nos adverte, mas nós precisamos mais, precisamos desse poder para confessar o nosso pecado, precisamos desse poder para andar em comunhão com o Senhor e o Senhor conosco. Por isso age segundo a Tua vontade na nossa vida, para a Tua glória, para a edificação do corpo e para que o mundo creia, olhando para nós, que o Senhor de fato é amor, nos perdoa e nos traz para si, para uma vida de íntima comunhão. Nós oramos agradecidos, Papai, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a visitação poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Por favor, fique assentado, não é? Vai haver o pós-lúdio, eu estaria à porta principal, e depois do pós-lúdio, então, nós podemos sair.